100 mil acumulados em investimentos e eu não tô falando isso pro meu ego, eu tô falando isso porque eu tenho alergia à pobreza. Eu não gosto de ser pobre, eu não gosto de pensar na pobreza como uma maneira de romantização, e eu não gosto de pensar como as pessoas acham que ser pobre é uma coisa benéfica pra alguém. Ser pobre não é bom pra ninguém. Eu sou a Giovana Pedroso, eu tenho 23 anos e eu sou alérgica à pobreza ou a qualquer tipo de romantização à pobreza. Eu não gosto de gente que acha que ser pobre é bonito, eu não gosto de gente que acha que subjugar o viver subjugado à pobreza é uma coisa fofinha ou até mesmo de superação, ou algum momento você vai vencer na vida, mas para isso você precisa ser pobre. Isso tudo é uma mentira que o capitalismo contou para que você continue sendo pobre e eles continuem sendo ricos. Eles quem? Quem já tem dinheiro. Então, hoje eu vou conversar muito reto com vocês sobre a pobreza e como eu sou alérgica a qualquer tipo de pobreza, qualquer tipo de evidência de pobreza que alguém possa ter. Mas isso é uma fala muito revoltante, é uma fala muito revolta, é uma fala muito revoltante sobre ser pobre. Sim, porque ser pobre no Brasil ou ser pobre em qualquer lugar do mundo é estar subjugado a uma falta de alimentação, uma falta de moradia e a uma falta de oportunidades, oportunidades de enriquecimento e de multiplicar seus bens monetários e seus capitais culturais, seus capitais financeiros, e só quem já conhece esse tipo de nomenclatura continua tendo dinheiro, e quem não tem dinheiro tem cada vez menos. Então, eu me entendi como uma pessoa alérgica à pobreza quando eu tinha 12 anos de idade. Por que eu me digo alérgica à pobreza? Porque quando eu tinha 12 anos eu entendi que a minha família era pobre, né? Eu acho que esse cair a ficha de que sua família era pobre, todo pobre já teve em algum momento. É aquele momento que você se dá conta de que você não tem dinheiro e que dinheiro é importante e que se você não tem dinheiro e ele é importante, logo você não tem aquilo que importa. Então, quando eu tinha 12 anos, eu entendi que minha família estava passando por um problema financeiro muito grande e que a gente precisaria mudar de casa e também a gente precisaria reduzir alguns custos, reduzir recursos em função daquele estilo de vida que a gente iria ter por conta das dificuldades financeiras, por conta das dívidas, por conta de coisas que os meus pais fizeram para poder ter uma vida melhor e que assim, ainda assim, tinham muitas contas a pagar. Detalhe, eu não tô falando aqui que entre pobres e ricos não tem contas para pagar, porque todos têm contas para pagar, mas tem um deles que presta mais contas do que tá pagando e que sempre é o pobre, né? Rico não paga conta, ele não paga imposto, enfim, não vamos entrar nessa. E nesse momento eu entendi que eu não queria mais viver à mercê de ter algo. Eu não queria mais viver à mercê de não viver alguma coisa que fosse importante por conta da falta de dinheiro. Então, com 12 anos, eu já entendi que ser pobre era horrível e que principalmente a minha família estava se privando de viver sonhos, de ter realizações, de realizar feitos por conta da falta de dinheiro e da falta de instrução. Quando uma pessoa percebe que ela é pobre de verdade, ela não é só pobre de capital monetário, não está falando do pedaço de papel ou daquilo que realiza transações bancárias. Eu estou falando pobre de um conhecimento que está nos livros, que está nas músicas, que está nas entrelinhas das poesias, que está entre uma observação de um quadro, de uma pintura no museu. Tá entre as pessoas que conversam em mesas que você nunca vai sentar porque você não as conhece e você não sabe o que elas fazem. Tá entre o dinheiro das pessoas que entram e saem de empresas e que você nem sabe se elas fizeram um processo de recrutamento ou não. Tá entre os carros que andam pela cidade, a gente não sabe se aquele carro existe no Brasil de fato ou se ele foi trazido de outro país. Tá entre as pessoas que a gente não sabe que não entram em certos lugares porque tem um lugar exclusivo para elas atrás daquele lugar que você frequenta somente para pessoas como ela. Está nas praias privativas, está nas festas privadas, está nos clubes, está nos iates, está nos portos de barcos que muitos milionários têm. E são esse tipo de capital que eu estou falando. É o capital que a gente não consegue ter à mão. A gente só consegue imaginar. Porque nem de ver a gente consegue ver direito. É um capital sublime, quase como uma mensagem subliminar. É esse tipo de capital que eu estou dizendo. E desse
eu não tinha conhecimento. A primeira atitude que eu tive em relação a ser alérgica à pobreza e a realmente me revoltar de ser pobre foi quando eu entendi que parte das finanças dos meus pais iam para os meus estudos e era uma parte que significava assim, mais ou menos 30% do valor que os meus pais ganhavam no mês inteiro iam para os meus estudos e iam para os estudos do meu irmão. Então, quando eu fiz 14 anos, eu decidi que eu ia prestar uma escola pública para fazer o ensino médio e o ensino técnico, porque eu entendi naquele momento que se eu não fizesse algo, meus pais iam continuar despejando dinheiro num estudo do qual eu poderia ter de graça. E fazer escola particular para quem é pobre é muito difícil. É uma dívida que os pais sentem uma obrigação de pagar porque quer o melhor para o seu filho, mas que o filho sempre carrega aquele gostinho de eu preciso ser bom porque isso daqui tem o dinheiro dos meus pais. Então, quando eu entendi que esse tipo de pobreza não somente limitava a mim como uma pessoa que tinha capacidade de estudar num lugar melhor sem desperdiçar tantos recursos financeiros, eu entendi que eu poderia prestar uma escola pública e estudar muito melhor, e foi o que eu fiz. Quando eu passei na ETEC, que é o ensino técnico daqui de São Paulo, foi um grande momento para minha família, porque nesse momento o dinheiro que ia para a mensalidade da minha escola ia começar a ser usado em outras coisas. E foi aí que dei o meu primeiro passo para entender que eu não queria mais ser pobre e eu não queria deixar com que minha família se sentisse responsável por não me deixar ver a pobreza, porque eu já estava vendo e eu já estava sentindo ela de perto. Outra coisa que eu fiz durante a minha adolescência foi sempre pensar em fazer mais. E acho que é esse o sentimento que o pobre sempre tem, de fazer muito, de produzir muito, de sempre estar fazendo, de sempre estar almejando. E o rico, a pessoa que domina o capital financeiro, o capital intelectual, ele não se esforça, então por isso ele está sempre muito descansado. A diferença entre uma pessoa pobre e uma pessoa que tem dinheiro, uma pessoa que tem um acúmulo monetário que traz para ela o conforto, é uma pessoa que tem até o rosto mais, sabe, sem rugas, até tem uma expressão sem rugas, tem uma fala mais tranquila e ele é tranquilo para pensar e também para raciocinar sobre coisas básicas do dia a dia, enquanto o pobre precisa dividir os seus segundos entre resolver as questões pelo celular, estando no ônibus cheio, prestando atenção se não vai ser roubado e também prestando atenção para ver se não vai passar do ponto quando estiver dentro do ônibus. Então, quando você é uma pessoa que não tem acesso ao que é realmente necessário, ao que é básico para o conforto, você fica sobrevivendo. Você não vive, você sobrevive. No ensino médio, logo quando eu estava estudando, eu entendi que fazer projetos de extensão e também participar dos projetos da escola seria uma oportunidade de enxergar pessoas que eu não conhecia. Quando eu tinha 16 anos, eu fui convidada pelo grupo de empreendedorismo da minha escola, que levou 10 jovens para conhecer o Bank of America Merrill Lynch, lá na Faria Lima, que é a unidade do Bank of America, que é o banco dos Estados Unidos, e para conhecer essa sede aqui no Brasil. Então eu fui nessa sede e eu conheci mais como funciona os home brokers, como funciona aqueles investidores que ficam analisando as bolsas, naqueles vários monitores com vários números subindo e descendo o dia inteiro. E eu passei o dia inteiro com a equipe do Bank of America. E naquele dia eu entendi que a riqueza que realmente importa não tinha chegado nem perto do que eu conhecia, do que a minha família conhecia também. Naquele dia eu tive uma das maiores opiniões sinceras sobre uma das diretoras do Bank of America naquela época, que disse que faltava muitas mulheres no ramo de tecnologia e que o ramo carecia de mulheres que entendesse sobre a área de tecnologia, principalmente para a área financeira, e aquilo me abriu os olhos e eu disse para mim que nunca mais eu ia ser alienada em qualquer área que eu me envolvesse, eu ia me envolver de cara naquilo, porque entre todas as que faltassem, entre todas as que carecessem de informação, eu não seria uma delas. Lá para a parte da faculdade, onde essa parte muda totalmente o cenário da minha vida, muda totalmente o cenário do que eu encaro como dinheiro, como capital monetário, onde eu comecei a estagiar logo no meu primeiro ano de faculdade. E para muitos que fazem faculdade, o estágio é um período muito importante, não só para conseguir as horas necessárias para se formar, mas também para conseguir o seu primeiro contato com o capital monetário. Então, o estágio é uma maneira remunerada de você se incentivar a continuar no mercado de trabalho.
E como eu estava na área de marketing, marketing sempre se susteve atrás de estagiários que fazem o papel de gerentes dentro das empresas. O papel do estagiário de marketing hoje no mercado brasileiro é quase o papel do gerente que eles realmente não querem te efetivar e te pagar. Então, quando eu estava no meu estágio, eu fazia o trabalho dobrado e também ganhava um salário bom. E por causa desse salário, por conta desses benefícios, eu fui capaz de comprar o meu carro à vista aos 19 anos de idade. Estou dizendo tudo isso porque quando você recebe o seu primeiro contato com o dinheiro, você entende que aquele dinheiro vai escoar na sua mão, porque você não sabe o que fazer. Você nunca teve tanto contato assim com o dinheiro para que ele realmente fizesse diferença na sua vida. E a alergia em ser pobre, a revolta de não querer mais passar por apuros e necessidades financeiras, faz com que você procure mais de uma alternativa para você nunca mais cair naquele lugar de você ter que esperar ou almejar ou ter que ficar, sabe, ou ficar naquela angústia de dizer que, nossa, eu nunca vou ter isso e eu acho que isso nunca vai chegar até mim. Ser alérgico à pobreza é dizer para si mesmo que eu não me conformo em não ter isso e não ter isso no meu tempo. Você se dá um prazo, você se dá uma meta e você se dá uma linha de chegada para que você conquiste aquilo que você quer. Não existe a opção de não ter e não realizar. A alergia à pobreza é literalmente não se conformar em não poder fazer aquilo que muitas pessoas fazem todos os dias de olhos fechados. Então vamos voltar ao lado que quando você é alérgico à pobreza, você precisa entender que não é alérgico a pobres, porque existem uma legião imensa de pessoas pobres no Brasil e no mundo. Infelizmente, a pobreza alcança quem está ali na mercê da desigualdade mesmo, sem acesso a saneamento básico, sem acesso a uma alimentação diária, regrada e muito bem colocada, não fazem todas as refeições todos os dias, não têm acesso à internet, à luz, não têm acesso a uma linha telefônica, muitas pessoas não têm acesso nem a uma estrutura para andar entre o seu próprio bairro, precisa sujar o pé com muitas sujeiras e dejetos, precisa sujar o pé com água todos os dias para poder cruzar uma região, para poder ir trabalhar, às vezes até estudar. Então é uma realidade que muitas pessoas enfrentam e que a gente fica se perguntando: caramba, será que eu sou pobre desse jeito? Você não precisa ser pobre desse jeito para enxergar a pobreza e começar a ser alérgico a ela. Começa a ser alérgico à pobreza, você começa a ficar revoltado com certos tipos de coisas e desperdícios. Por exemplo, uma pessoa que paga R$ 350 para ir numa festa de faculdade, entre uma pessoa que paga R$ 350 na conta de luz e a conta de água de casa, essas realidades são super diferentes. Aquela que contribui efetivamente dentro de casa não é melhor do que ninguém, mas aquela que compra o ingresso também não é melhor do que ninguém. Então, quando você entende que aquele dinheiro, ele não só tem dois caminhos, mas ele tem três ou quatro, você acaba ficando suscetível a pensar: essa pessoa, ela se importa com o outro? Esse dinheiro é importante para o outro ou esse dinheiro é só importante para ela? Esse pensamento coletivo do pobre é uma coisa muito comum, porque quando você ganha dinheiro, você não ganha dinheiro para si, você ganha dinheiro para o coletivo. Quando você vence, os outros vencem. E para o rico, quando ele vence, ele só fez a obrigação dele, porque todos os outros já venceram e nem foram na linha de chegada, porque eles não tiveram que trabalhar. Alguém trabalhou por eles. Então, quando eu tive acesso a essas questões muito cedo, eu entendi no meu intelecto que eu precisava ser muito rude em relação às minhas decisões com o meu dinheiro. E por isso que não só ser mão de vaca, fazer vaquinha, investimentos, ter capital financeiro, mas também ter um capital intelectual muito acurado. Na faculdade eu fiz aula de investimento, eu tive contato com pessoas que tiveram bastante oportunidade de investir dinheiro em vários fundos, já tive oportunidade de conversar com pessoas que tiveram uma vida agro muito cedo, então tiveram contato com a terra e hoje são administradores nesse setor muito bem colocados e pessoas que são da minha idade. Eu tive contato com pessoas que são da área de tecnologia, que se dedicaram a isso e que fizeram muitos dos programas que a gente usa hoje, participaram desses projetos. Eu conheço pessoas da área da moda, da área de marketing, entre outras. Mas não é sobre isso que a gente tem que falar quando a gente é pobre. É sobre o
quanto tempo ainda eu quero ficar nessa miséria? Se você quer ficar muito tempo, você vai se conformar com o seu jeitinho de ser, vai comprar um iPhone parcelado e vai usar esse dinheiro para poder fazer um videozinho e depois você vai colocar uma unha postiça, e aí você vai colocar um silicone, e aí todo mundo sabe que você vai usar esse dinheiro para você e que ele sempre vai ser gasto em coisas supérfluas que a menina que você segue sempre faz isso desde que nasceu, mas que para você é uma grande luta, é uma grande conquista. Detalhe, você não precisa deixar de fazer nada dessas coisas. Eu estou dizendo que o dinheiro precisa ser aliado à sua vida, ele precisa trabalhar por você. E quando você entende que ser alérgico à pobreza é também entender que você não pode ter apenas uma opção de fonte de renda, aí você vai estar conversando. Vamos falar sobre como a alergia a ser pobre nos permite com que a gente trabalhe com mais de uma coisa, né? Desde que eu comecei a produzir conteúdo, eu organizo minha vida profissional em paralelo com a produção de conteúdo. A minha produção de conteúdo sempre foi um hobby remunerado. Eu nunca entendi que isso ia ser o meu trabalho um dia, mas por conta da necessidade e também por conta de uma primeira demissão, eu entendi que eu poderia usar isso ao meu favor. Então, já com capital investido, já com algumas coisas conquistadas, como por exemplo um carro, como por exemplo o meu próprio equipamento, já ter viajado, já ter ido para fora do país, eu entendi que eu poderia me acalmar e também planejar os meus próximos passos. Então, depois que eu me formei, eu fui buscar outras alternativas. E é isso que a alergia à pobreza te faz olhar para o futuro com uma maneira de, hum, essa é a próxima coisa que eu vou conquistar, e não como, ai, caramba, mais uma coisa para fazer para deixar de ser pobre. Não, a pobreza só vai me acalentar quando eu der lugar para ela. Enquanto eu enxoto ela da minha vida, ela não tem voz, ela não tem poder. Então, quando você se torna uma pessoa alérgica à pobreza, estudar para você vira um prazer, ler para você vira um prazer. Quando você tem a oportunidade de conversar com pessoas que sabem mais do que você, é um prazer, porque você entende que dali vai ser uma oportunidade para eu também enriquecer, não só no meu bolso, mas também na minha mente e no meu coração. É eu preparar o meu corpo para receber uma quantidade de capital financeiro e intelectual muito maior que minha vida já recebeu. E por isso eu estou preparada para isso e não estou conformada que eu vou ficar sempre no mesmo lugar. Bom, quando você vê uma menina trabalhando em mais de uma coisa, ou se esforçando para mais de um projeto, ou focando em mais de uma coisa, não é só porque ela quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, é porque a oportunidade dela de enriquecimento está em quando ela está pensando, quando ela está ocupada, quando ela está lendo, quando ela está resolvendo, e não quando ela está só se conformando de que, ah, sou pobre, ninguém me deu uma oportunidade, então simplesmente eu vou ficar aqui no meu mundinho. Quando você é alérgico à pobreza, você não espera a oportunidade, você cria ela. E se a porta não abre, você chuta ela até ela abrir. Pensando um pouco desse jeito, você vai conseguir criar oportunidades de enriquecimento para que você seja uma pessoa evoluída para você e para as pessoas à sua volta. Quando você fala com dignidade. Quando você investe com precisão. E tudo que você faz prospera. Por isso que, quando você vê uma pessoa extremamente bem-sucedida, uma pessoa negra que saiu de uma realidade de pobreza e chegou num patamar que seja um patamar considerado sábio, muito íntimo com a riqueza, uma riqueza que importa, uma riqueza que faz a diferença, você entende que aquela pessoa é alérgica à pobreza e a qualquer tipo de traço que a pobreza pode trazer, muito dele parecido com uma miséria, falta de oportunidade, muitas vezes perder laços na vida por conta de não ter dinheiro. Essa é uma das muitas reflexões que eu trago nas minhas redes sociais sobre ser uma mulher independente com a mente e com o coração. A gente não fala aqui sobre papo de coach, aqui é a realidade. Você vai sentar, você vai estudar e você vai criar oportunidades de conversar com pessoas, de estar em lugares que te dá um ambiente de enriquecimento. Para você, para o seu bolso e para o seu coração. Se você gosta dessas e outras conversas, me sigam nas outras redes sociais. Um beijo da sua Afropate favorita.